Qual a diferença entre convite eletrônico e dispensa de licitação? Tá aí, boa pergunta, Mara. O convite eletrônico, por isso que é importante você ter a teoria, ele é uma modalidade de licitação. A dispensa de licitação é a exceção da regra. Então, uma coisa é licitação, outra coisa é dispensa. Na licitação, existem várias modalidades que o órgão público pode fazer a licitação. Uma delas é o convite. Qual que é a característica do convite? Né? Algumas características. Uma, tem limite de valor, tá? Ele tem limite de valor pela 8666. Pela nova lei nem tem mais convite, mas pela 8666 ele tem limite de valor. Tem limitações quanto à sua publicidade, né? Mas isso aí na prática a galera acaba fazendo um convite eletrônico que dá mais transparência. E ele não tem a fase de lances. Ele é uma proposta fechada. Você entrega a documentação e depois a proposta. Vai analisar a documentação. Depois que abriu a proposta, na hora, é quem tem a menor ganha. Não tem fase de lances. Claro, tem ainda a margem de preferência para quem é MEIPP, caso a empresa que esteja ganhando não seja. Mas geralmente, pelo limite do convite, é só MEI que participa, tá? Mas pela lei é previsto que no convite a margem é de 10%. Mas assim, uma característica é que não tem lance, é proposta fechada. Cadastrou, quem tiver cadastrado o menor preço ganha. A fase de lances, na dispensa de licitação, existe essa fase de lances. Tratando-se de cotação eletrônica ou dispensa eletrônica, tá? Então, vou lá. Licitação, dispensa. Na licitação, uma das modalidades é o convite e tem essas condições que eu falei. Na dispensa de licitação, existem várias possibilidades de dispensa. Uma delas é por limite de valor, que é na 866, artigo 24, na nova lei, eu não lembro de cabeça, deve ser os 50, eu acho, não vou lembrar, 52, enfim, não vou lembrar, claramente não vai ser esse. Então, mas tem lá, limite de valor. Nessa condição de contratação, o órgão público ele divulga geralmente no portal. Se for pela antiga lei de licitações, é a cotação eletrônica. Se for pela nova lei, é a dispensa eletrônica. E é uma característica dela que tem fase de lances. Então, quando você está participando, você vai ter um período lá para dar lance. Então, alguém vai dar lance, você vai lá, cobra o lance do cara e você pode ganhar. Então, essas são algumas diferenças. Outra diferença, por exemplo, no convite tem prazo para recurso. Na dispensa não tem, tá? Então, essas são algumas diferenças. Partindo do pressuposto que você está falando de uma dispensa eletrônica, tá? Porque dispensa de licitação tem várias possibilidades. Quando você vai ver as possibilidades, tem várias. E nem todas têm fase de lances. Nem todas são publicadas no portal para dar lance, para participar. Vou te dar um exemplo. Uma das possibilidades para dispensa de licitação é no estado de calamidade, né? De calamidade pública. Você já deve ter ouvido falar dessa expressão. O município de não sei o que declarou o estado de calamidade pública. O estado, o não sei o que. O que muda para você que é cidadão, o estado de calamidade pública? Para você não muda quase nada. Você fala, beleza, estamos em estado de calamidade. Agora, e para o órgão público? O órgão público ele está amparado a contratar ou comprar alguns produtos e serviços sem licitação, porque é mais rápido. E não necessariamente ele vai dar vai publicar na plataforma para dar lance, tá? Não necessariamente. Dependendo da urgência, ele vai cotar com 3 empresas e comprar. Claro, desde que o produto ou serviço seja para atender o estado de calamidade pública, né? Pô, então, só para ficar bem óbvio. Então, assim, dispensa de licitação existem várias possibilidades. A mais comum que a galera está acostumada a ouvir e a falar é a cotação eletrônica, dispensa eletrônica. Aqui a cotação é o artigo 24, inciso 2, e a dispensa é o novo amparo que eu esqueci de cabeça, não lembrei, não estou decorando ainda. Dito isso, a diferença entre elas é que uma tem fase de lances, a outra não tem, uma tem limite de valor, a outra também, mas são limites diferentes. Uma tem fase para recurso, a outra não. Beleza? Respondido?